Grande Ricardo Rocha, tudo bom? Tudo bem, um abraço a todos os amigos aí, boa noite da Arquibancada Tricolor. É um prazer Pô, imenso estar com vocês, tá? valeu. Pô, o prazer é nosso, honra nossa, minha particularmente, que sou seu fã desde a época de zagueiro. Obrigado mesmo, o prazer é todo meu estar com vocês. Poxa, valeu, valeu, show de bola mesmo. Ricardo, a gente vai falar um pouco assim, revisitar sua carreira, porque tem muita gente Claro, jovem, né, no Instagram também que não teve oportunidade de isso. acompanhar como que foi sua história, né? E, poxa, não vou entregar a minha idade, né? Mas eu acompanhei bastante aí você no São Paulo. E depois também a felicidade de ter você como dirigente também do São Ah, Paulo, né? Foi legal. E, bom, em nome da equipe toda aí, né? Primeiro, mais uma vez, obrigado. E, assim, só para já começar lá no início, lá no comecinho, né? Você, pernambucano, começou lá no Santo Amaro, né? isso. Em Pernambuco, antes de ir para o Santa Cruz. Foi nessa época que rolou uma história lá que você até chegou a comentar numa entrevista que você foi trocado por pares de chuteira. Como é que foi essa história aí? Na realidade, eu joguei no Santo Amaro, né, muito jovem. Eu fui um jogador de pelada, eu não fui jogador de clubes, né? Eu não fiquei jogando em vários clubes, mesmo novo. Eu joguei no time da segunda divisão Elmo, do Elmo, 16, 17 aninhos, eu fui para o Santo Amaro. E no Santo Amaro eu fui bem, o Santa Cruz me contratou. Então, na época, eu fui trocado por 2 jogos de camisa, 20 pares de chuteira e 20 bolas. Então, esse foi a troca, não tinha dinheiro na época. Então, Santo Amaro é como se fosse o Ibis, né? O Ibis era o pior time do mundo. O Santo Amaro, ele era o segundo pior time do mundo. Então, houve essa troca e terminei indo para o Santa Cruz, que é vermelho, preto e branco, né? Também igual o São Paulo, que é o time do meu coração. Foi o time onde eu iniciei minha carreira profissionalmente. Poxa, que legal, cara. E o Santa também, além das cores, né? A gente teve outro São Paulino também que jogou lá, que foi o Muitos, Grafite. muitos. Vários Olha, outros. não, olha, vocês são muito garotos, vamos dizer, um dos goleiros mais famosos. E eu vi uma matéria com ele que me emocionei muito, assim, porque ele foi meu treinador há pouco tempo, o Poi. O Poi foi um Tá? dos maiores goleiros, história do São Paulo. O Poi, ele vendeu carnê para que fizesse o Morumbi. Eu vi uma matéria sobre isso e eu achei fantástico. Entendeu? Eu Verdade. trabalhei com muita gente boa, né, que jogou no São Paulo. Então, o Grafite foi o último ídolo aí nosso, né? Claro, tem outros ídolos, mas um ídolo do São Paulo e um ídolo também do Santa Cruz. Então, é muito legal, né? As cores iguais, o amor também. Então, isso é muito bom. Bacana, bacana. Rivaldo também jogou no São Paulo, que também jogou Exato, no Santa Cruz. verdade. Acho que o Zé Teodoro não jogou lá no Santa Cruz. Treinador. Eu acho que chegou a Treinador. jogar, parece. Mas eu tenho certeza que foi treinador também. Pois é, histórias ligadas aí, né? A gente tem, depois a gente vai falar também, mas tem até torcedor no News Old Boys aí, os Tem. argentinos aí aparecendo aqui com a gente também, né? E, poxa, e quando você começou lá no Santa, você era lateral, não era? Não era É. zagueiro? Na realidade, eu sempre fui zagueiro. Eu fui jogando de volante, depois fui para zaga. No Santo Amaro eu era zagueiro, fazia de vez em quando lateral, mas eu era zagueiro. Aí, quando eu fui para Santa Cruz, como zagueiro também. Só que eu vim firmar como zagueiro no Guarani. Então, no Santa Cruz é o seguinte: eu era zagueiro, aí eu estava no banco. Machucou um lateral direito, machucou o lateral, não ia jogar. O treinador, na época, botou um volante de lateral e eu estava no banco. Só que 5 minutos de jogo, o volante machucou. Então, ele machucou e não tinha ninguém na zaga, nem nenhum lateral do banco, porque tinham contratado um lateral e a regularização dele ainda não tinha vindo, então tudo era muito difícil antes. Então, eu fui jogar de zagueiro e lateral. Fui muito bem, fui muito bem. Segundo jogo, o lateral ainda não tinha chegado a regularização dele e eu arrebentei com o jogo. Então, aí ficou difícil, porque a zaga do Santa Cruz era muito boa na minha época. Eu joguei com o Jaime, jogou no Flamengo, eu joguei com Edson e Gomes, que eram 2 jogadores campeões pelo Guarani. A zaga do Guarani em 78 era Edson e Gomes. Eu joguei com eles também. Então, só que era muito difícil, eram jogadores de peso. Aí eu fiquei de lateral. Eu praticamente, no Santa Cruz, 3 anos, eu joguei mais de lateral do que de zagueiro. Mas todos sabiam que eu era de zagueiro. Aí foi quando eu fui vendido para o Guarani como lateral direito.
né, como lateral direito. E o que é que acontece? Eu fiz um ano espetacular de lateral direito no Guarani, muito bom, e eu estava muito bem, só que eu fiz uma cirurgia de pubis. Eu operei o pubis. Naquela época, só 2 jogadores tinham feito cirurgia de pubis, e aqui no Rio de Janeiro não se fazia essa cirurgia. Um médico do Flamengo, um grande amigo, Abraão Fisma, eu sempre que encontrava ele falava: você salvou a minha vida. E ele faleceu o ano passado, um grande amigo, eu tomava sempre café com ele. E eu fiz a cirurgia de pubis. Quando eu fiz a cirurgia de pubis, ele me perguntou: você joga em outra posição? Eu falei: eu sou zagueiro. Ele falou: vá para a zaga. Por quê? Porque o pubis você tem que toda hora estar cruzando, indo no fundo. E o problema do pubis é nas laterais mesmo, no adutor. Então, se puder ir para a zaga, vá que é melhor. E aí eu fui para a zaga. E aí me firmei completamente na zaga no Guarani. Cara, e o Guarani tinha um timaço, né? Timão. Porque assim, a primeira lembrança que eu tenho da minha vida como torcedor de São Paulo, ou de futebol no geral, foi justamente aquela final do Brasileiro São Paulo 86, e Guarani, né? De 86, né? Que acabou sendo em 87, né? O jogo no fevereiro, né? E vocês tinham o Evair, que fazia gol pra caramba, né? João Depois Paulo. do Palmeiras, o João Paulo. O Tite, que é o treinador da seleção brasileira. Exato. Neto. Era um baita time. O Neto chegando, né, da base. E o Guarani, ele foi no 86. Boiadeiro. Marco Antônio Boiadeiro. Esse jogava demais, foi pra seleção, né? Cracaço. E aí eu lembro que o Guarani, ele fez final do Brasileiro com o São Paulo, contra o Sport, né, naquela Copa União, naquele rolo todo, e do Paulista contra o Corinthians em 88, né? E você esteve em todas elas, né? Como é que foi esse momento assim do Guarani, que era um clube do interior, e você se firmando já indo para a seleção, né? Agora era incrível. O Guarani tinha um timão. Quando eu cheguei no Guarani, o time do Guarani era Valdir Pérez, goleiro de São Paulo, né, por muitos anos. O time do Guarani era eu de lateral direito, Júlio César e Gotardo. Olha a zaga do Guarani. Tá? Aí lateral esquerdo Zé Mário, volante era Ney Pandolfo, que hoje é supervisor, e o outro volante era o Tite. Aí eu no ataque era Niquinha, um cara lá de São Paulo, um garoto. No meio campo era Neto, Barbieri, né? E aí você tinha Neto, e na frente era Edmar, que jogou no Flamengo, no Grêmio, Corinthians, e ponta esquerda era Gerson Sodré. Quando eu cheguei lá. No ano seguinte, Edmar saiu, aí tinha Evaí, João Paulo, Mauro Silva, toda aquela garotada. Então o Guarani tinha um timão, tinha bons jogadores. Mas ainda era uma equipe jovem, jogadores jovens, né? Então eu também estava começando a me firmar na zaga. Então eu acho que essas 2 finais não deu para ser campeão. Acho que a final de São Paulo a gente teve mais chance, assim, porque o do Corinthians qualquer um poderia ganhar. O do São Paulo a gente estava com o título nas mãos, faltando 1 minuto. Só que o Careca estava num ano espetacular. Tudo dava certo. Aquela bola sobra quase no fundo e ele acerta do pé esquerdo aquele golaço, né? Então, eu acho que o Guarani tinha uma coisa. Era o seguinte, eu me recordo quando eu estava na seleção, quando eu encontrava Careca, ele falava assim: você um dia tem que jogar no São Paulo, que você vai ver o que é um clube de futebol. Todos, o Silas falava para mim, o Miller, todos esses jogadores falavam para mim: Ricardo, esquece, nada é igual ao São Paulo. Então aquilo ficou na minha cabeça, né? Caramba. E aí teve um meio tempo ali, né, entre o Guarani, porque aí você começou a se destacar, você foi para a seleção no Pan-Americano, né, acho, nos Jogos Pan-Americanos, pré-olímpico e tal, mas aí você teve uma passagem, acho que foi no Sport, né, foi em Portugal, né, que você teve. Exatamente, Aí, na realidade, eu fui campeão pré-olímpico já com o Carlos Alberto Silva, né? Pan-americano, pré-olímpico, quer dizer, pré-olímpico, pan-americano. Minha primeira convocação foi com o Carlos Alberto. E Raí a primeira convocação minha foi junto com o Raí. Raí jogava no Botafogo de Ribeirão. E eu jogava no Guarani. Então a primeira convocação nossa foi num torneio chamado Stalin House, né? Um Stalin House, que era Brasil, Inglaterra, Escócia e Irlanda. E a gente foi campeão. Então, a nossa primeiro contato que eu tive com o Raí, né, foi dentro, já ali, né, da seleção brasileira.
E depois Miller, Silas, toda aquela geração. Então, aí fui para o Sporting. Fiquei no Sporting um ano, só que o Sporting tinha um problema sério financeiro. Sporting, a gente ficou 6 meses sem receber um tostão. 7 meses. Então, atravessou um momento difícil. Então, no final, eu estava bem. Eles começaram a conversar comigo, né? E eu, na realidade, falei, não tenho como ficar 7 meses sem receber. E aí apareceu o São Paulo. Quando apareceu o São Paulo, eu falei, eu quero ir para São Paulo. Eu quero ver se é tudo aquilo que a rapaziada me falou, né? Toda aquela propaganda, né? Poxa, foi muito mais do que eu esperava. Eu tenho, tô te falando, eu tenho um orgulho de ter jogado no São Paulo. Eu tenho um orgulho de ter jogado no São Paulo. São Paulo, eu aprendi muitas coisas em todos os clubes onde eu passei. Eu não posso falar nada. Nada. Santa Cruz, o meu início de carreira, né? Eu sou Santa Cruz, sou torcedor de Santa Cruz. Eu amo Santa Cruz, o Vasco, fui tricampeão, enfim. Mas, olha, a organização do São Paulo, quando eu joguei lá, é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu. O São Paulo não devia nada a ninguém. Nem no Brasil e nem lá fora. O São Paulo era espetacular. Aquele São Paulo que eu conheci, que joguei, e todo mundo falava para mim, Ricardo, no dia que você for jogar lá, você vai ver a estrutura que é, o carinho que ele tem, não só por você. Eles abraçam a tua família, a família dos jogadores. E todo lugar que eu vou, eu falo. E no dia que eu saí do São Paulo, que eu fui para o Real Madrid, conheci o Real Madrid, eu falei, hoje é totalmente diferente. A gente vai falar de muitas coisas. Mas quando eu saí do São Paulo para o Real Madrid, o São Paulo não devia nada ao Real Madrid em relação à estrutura. Que legal de ouvir isso. Porque realmente, assim, hoje, nós, né, torcedores, assim, nós temos passado aí momentos difíceis né, como torcedores. E muita gente que é mais jovem não conseguiu acompanhar essas épocas de muitos títulos, né? E final dos anos 80 ali, o São Paulo era campeão ano sim, ano não, né? Direto. Você ganhou 2 paulistas, no ano que você já chegou, você já ganhou o Paulista de 89, com São José na final. Teve final de brasileiro contra o Vasco, aí 90 contra o Corinthians 90. O São Paulo foi 3 vezes seguidos para disputar a final do brasileiro. 3 anos seguidos. Pois é. Ganhou 91 contra o Bragantino e o Paulista, né? E aí, nesse período, assim, também teve uma entre-safra ali, porque o São Paulo também se reformulou, que era a geração lá do Cilinho, né? Dos Menudos e tal. 89 era com o Carlos Alberto Silva, que você trabalhou, né? Isso. No começo. Depois teve o Forlan tal, e o Tele. E assim, são 3 caras com estilos muito diferentes, né? Como que foi trabalhar com 3 caras assim tão competentes, né? O Forlan não deu sorte naquele período, mas assim, são estilos muito diferentes, né? Como é que foi para você lidar com essas mudanças na época? Bom, na realidade, aí eu vim ao São Paulo em 89, né? Quem me trouxe para o São Paulo foi o Juvenal, mas o Leco era o advogado, o Leco foi lá para resolver em 2 dias, teve que ficar 10, 12 dias, e o Leco veio, né, como advogado do São Paulo, né? Então, o que eu acho, tá? Em relação a tudo isso. Vim para São Paulo e fiquei encantado com o que eu vi, tô te falando, fiquei encantado. Eu só saí de São Paulo porque teve uma boa proposta para o São Paulo do Real Madrid, e o Real Madrid também é um clube, e eu já tinha 28, 29 anos, então era uma única oportunidade de ir para um grande clube. Era muito difícil jogadores jogar em grandes clubes, e o Real Madrid sempre foi essa potência, né? Agora você fala de 3 treinadores. Eu vou começar por Carlos Alberto Silva, por quê? O Carlos Alberto Silva é um pai que eu tive na minha vida. Primeiro no Santa Cruz, né? Primeiro no Santa Cruz, que ele realmente é um cara que me acolheu, me viu jovem, me deu força. Quando ele foi para o Guarani, quando eu chego no Guarani, que o Guarani me compra, era ele, o treinador, só que quando eu cheguei no dia, ele estava saindo do Guarani e tinha acertado com o Sport. Né? Então, aquilo aconteceu para mim. Então, tudo bem, mas aí ele foi para a seleção. A minha primeira convocação foi com ele. Um primeiro título com a seleção, o Stanley House e o Pan-Americano e o Pré-Olímpico foi com o Carlos Alberto Silva.
Então, esse cara, para mim, foi como um pai e um amigo, realmente. Pegou o Forlan, né? Um ex-jogador, um cara sensacional. Um cara bom, mas futebol sabe. São resultados, as coisas não estavam caminhando bem. E depois veio o Tele. O Tele é tudo isso aí que as pessoas falam. Um cara que comandava tudo desde o centro de treinamento, onde ele morava. Né? Eu acordava cedo, e é tudo verdade aquilo, né? Ele acordava, eu às vezes acordava às 6h30, ia ali no banheiro, tudinho, eu olhava assim, ele já estava dentro do campo, né? Todo mundo, essa história todo mundo sabe, ele tirando as ervas daninhas, caminhando, olhando. Então, um baita profissional, um cara que eu digo, ele merece tudo. Agora, ele merece tudo, e agora eu vou para o outro lado, tá? Ele merece tudo, mas ele merece tudo porque estava no São Paulo. Ele merece tudo porque o São Paulo era grande. O São Paulo é muito grande. A gente vai falar de várias coisas, mas eu vou te falar naquela época. O São Paulo era o maior time do futebol brasileiro em relação à estrutura. São Paulo era muito grande. São Paulo tinha uns cardeais que não deixava sair nada ali de dentro. Você cobrir o São Paulo era difícil, porque não tinha problema. O São Paulo não deixava nada. Tudo que os jogadores queriam, o São Paulo fazia. Tudo assim em relação a dar uma qualidade. Eu me recordo que a gente, quando decidia algum título, classificava, porque naquele tempo tinha muito mata-mata. Nós ficamos um mês no hotel, concentrado. O São Paulo pagava tudo. O São Paulo falava assim: vocês querem o quê? Isso, agora nós queremos o título. Você tem que buscar. Pode até perder, mas tem que lutar. Então, São Paulo dava uma condição à tua família, a todo mundo, né? Então, o São Paulo tinha uma união forte na política, coisa que hoje não tem. Você vê que hoje não tem. Então, acho que isso que matou muito ao longo dos anos, todo esse problema político, né? E sempre é isso que atrapalha os clubes, né? Então, São Paulo era um clube que te dava um respaldo forte, dentro e fora de campo. Por isso que os jogadores, quando eu me encontrar para você, tem que um dia jogar no São Paulo, que você vai ver. Então, São Paulo não devia nada a clube nenhum, nem da Europa. Você vê que depois que o Tele, a gente ganha 91, e eu vou para o Real Madrid e o Tele começa a... São Paulo fez uma viagem, uma excursão, bati em todo mundo. Barcelona, ganhou de 5 do Barcelona, 5 do Real Madrid, enfim. São Paulo tinha um clube, uma estrutura. Agora, eu sempre digo, quando você coloca o Tele no patamar, eu boto o Tele no patamar, mas nunca acima do São Paulo, porque o São Paulo é maior do que todo mundo. Do que a mim, do que o Tele, do que o Rogério Ceni, do que a todos, é verdade. Do que o Raí, todos o Lugano, todos nós, né? Então, acho que o São Paulo é muito grande. São Paulo é sensacional. Então, o que é que acontece? A gente vai disputar contra o Vasco. Nós perdemos 89. Aí a gente vai disputar com o Tele Santana. Tá? Tele Santana a gente vai disputar em 90. Gente, você quer o melhor momento para mandar a Tele embora? Era aquele. Por quê? Rival, deixa eu né? te falar. Olha, vou te falar uma coisa. O futebol é muita mentira, é muita coisa. Os caras da imprensa hoje que tem elogia, eu sempre digo, velho, vocês são novos, mas procura saber o que meteram o pau em Tele, pé frio, que não ganhava nada. Era o momento de botar o Tele embora. Mas os dirigentes, junto com nós jogadores, sabiam da capacidade do Tele. E te digo mais uma coisa, de coração, é tudo mentira. Se manda o Tele embora ali, não ia passar nada. Talvez não ia ganhar os títulos, ok. Não ia passar nada, porque sabe como é que ele iria sair? Como o Tele, que não ganhou mais um título, que era um pé frio, e não tinha ganho na seleção brasileira, e que não ganhou também no São Paulo. Então, o pulo do gato teve, peraí, o cara tá fazendo um bom trabalho, é sério, ele vai ficar. Muitos jornalistas pediram a cabeça do Tele. Muitos jornalistas. É porque ninguém lembra. Eu não gosto. As pessoas começam a dizer, Ricardo, você jogou muito. Eu digo, joguei, fui bem, agora eu também tive falha. Parece que você nunca teve falha, parece que você é perfeito. E é tudo mentira. O futebol é uma mentira muito grande em relação às coisas que acontecem. Né? Então, eu acho que os problemas maiores, né, que a gente via no dia a dia, no ano seguinte já não teve. Então, acho que a gente teve uma paciência em São Paulo, com o Tele e com tudo para acontecer, para que as coisas caminhassem bem. Então, acho que São Paulo tinha isso, essa paciência. E como você falou, São Paulo ganhava muitos títulos, não ficava 3, 4, 5 anos.
ganhava um paulista, aí chegava um brasileiro, depois. Então, São Paulo é, né? Então, acho que isso foi muito legal para todos nós. E é como eu te falo, o São Paulo foi um orgulho para mim. Um orgulho. São Paulo foi, talvez, o Real Madrid ele tenha mais nome mundial, né? Mas em termos de estrutura, aquilo que eu te falei, quando eu falo de São Paulo, e eu não falo menosprezando nenhum time, tá? Nenhum que eu joguei no Brasil. São Paulo foi o maior de todos. Não é porque eu estou falando para você, eu sempre falo isso. Em termos de estrutura, de tudo que eu passei. Que todos os jogadores de São Paulo passaram. Todos. Então, acho que é um orgulho para o torcedor são paulino. Porque assim, não é só a infraestrutura, né? Pessoas, tato, né? Como lidar com situações, porque como você falou, se chegar numa final de brasileiro contra um dos maiores rivais, né, da cidade, aí perde em casa, no Morumbi, era o cenário ideal para todo mundo cair matando, né? E mas mesmo dentro do clube, e teve, né, de imprensa e tudo, e até mesmo dentro do clube, porque a gente sabe como funciona dirigente, conselheiro e tal, mas o São Paulo era muito o que você falou, isso eu lembro muito como torcedor. A roupa suja era lavada dentro de casa, né? Não espalhava isso, né? Isso que funcionava bem. O São Paulo, eu te digo mais, se é hoje o Tele não ficava. Se é hoje o Tele não fica. Não fica. Não ficaria. O Tele não era o treinador do São Paulo. Estou te falando. Né? E aconteceu uma coisa comigo com o Tele, tá? Que pouca gente... eu era o titular do São Paulo, machuquei, fiquei uns 15, 20 dias parado, quase um mês, me recuperei e ele não me levou para a final. A gente perde o jogo do Corinthians e eu estou te falando, o garoto Ivan jogou muito, Ivan era um baita zagueiro. Mas quando você perde o primeiro jogo, tinha um jogador experiente lá, eu poderia ter jogado aquele jogo, eu já estava curado, e ele não me colocou, simplesmente. Aquelas coisas, a teimosia, não é que a gente poderia ganhar ou não, você entendeu? Mas com a experiência, com tudo que eu poderia ter ajudado também, né? Mas bom, foi a opção do Tele. E muita gente falava, é hora de mandar embora, entendeu? É hora de mandar embora. Então eu acho que não, eu acho que o Tele mereceu os títulos. Agora, o Tele ficou no São Paulo, estou te falando, porque o São Paulo era grande e confiava no trabalho dele. Porque, como você falou, perdendo para o rival, no Morumbi, em casa, um treinador que as pessoas falavam que não ganhava um título, então, da mesma importância que o Tele foi grande, ele foi grande porque ele jogava no São Paulo. Exato. E essa história que você contou aí da final, tem um amigo grande aqui, que é o Dario, se ele estiver assistindo aí, ele vai lembrar, ele sempre me falou disso, eu lembro vagamente, eu tinha 10, 11 anos na época, mas ele sempre contou essa história, né? E ele tinha uma bronca do Tele na época, por conta disso, que ele falava, pô, a gente tem o zagueiro de Copa do Mundo e o Tele não pôs e tal, não sei o quê. Então tinha essas birras, né? E você, naquela época, você tava muito grande, você, pô, foi o único jogador de São Paulo que foi pra Copa de 90, que era uma seleção que eu falo com meus amigos, assim, corintianos, palmeirenses, santistas, né? Que foi uma seleção bagunçada por um monte de questões lá, né? E aí é uma dúvida minha também, né? Porque eu lembro com tristeza daquela Copa de 90, que acho que foi a primeira Copa que eu vi mesmo pra valer, né? E a gente tinha jogadores muito bons, né? E esse clima, pô, você chegou lá com uma puta moral, o elenco tinha jogadores bons, e o clima tava meio bagunçado, né, naquela Copa de 90. Como que era? Não era mesmo um ambiente engraçado, né, de 94? Não, porque eu acho que a derrota ela te ensina. As duas derrotas que o São Paulo teve, as duas, 89 e 90, ok, perdemos, foi uma lição para 91 e uma lição para que o São Paulo tornasse esse clube que foi, ganhando títulos mundiais, ganhando de clubes grandes e amistosos que iam jogar os torneios lá fora, do fortalecimento do Tele Santana, porque ninguém falava do Tele pela capacidade, todo mundo falava, é um baita treinador que tinha feito aquela seleção de 82 jogar, tem um cara aí, eu te digo mais, joguei com ele, ele gostava de jogar mesmo para frente, né? Então era tudo isso. Então a seleção nossa, ela se perdeu, todo mundo errou, eu sempre digo, aquela seleção de 90, ela teve muitos problemas antes de chegar na Itália, né? Problema de prêmios que não foram definidos, de escalações, enfim, mas muitos problemas sérios.
Agora eu acho, é como eu te falo, eu acho que as derrotas, ela te fortalecem muito mais. Depende da tua cabeça. Eu aprendo sempre quando eu estou mais derrotado, mais triste, eu digo, não, eu tenho que dar a volta por cima, tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, eu acho que foi aquela derrota de 89 depois de 90 para o Corinthians, fortaleceu muito aquele grupo. Como a de 90 fortaleceu para 94. Coisas erradas que aconteceram em 90 não aconteceu. E te digo mais, para a gente ser campeão em 91, tá? Estou voltando de São Paulo, o Tele foi muito importante para a gente. Agora, aquele grupo foi muito importante também. Sabe por quê? Porque ali não era só o Tele. Eu vou te falar por quê. A gente vinha de 2 derrotas, 2 vice-campeonatos brasileiros. Os jogadores estavam doídos. Quando a gente jogou, ganhamos 1-0 e foi jogar pelo empate, a gente falou, a gente não toma gol. E aí nós tomamos uma posição em relação, como nós, eu te digo nós. Te digo mesmo. Não foi o Tele nesse momento. Quando o menino machuca, o Elivelto, o grupo, né, foi falar com o Tele. A gente foi falar, conversar, para colocar o Cafu e colocar o Zé Teodoro como lateral. Porque o Tele tinha dúvida, não sabia quem colocaria naquela posição ainda. Não sabia quem ia colocar. Então, a gente sabia que o lado esquerdo, lado nosso, que o Erivelton estava aqui, o Cafu jogava de tudo, poderia fazer aquela função e você teria uma linha de zagueiro experiente. Jogou o Zé Teodoro, eu, Antônio Carlos e Nelsinho. Não, Leonardo, né? Acho que é Leonardo já. Leonardo, 91 era Leonardo. É, Leonardo isso. Já. Então, eu acho que a nossa equipe era uma equipe madura, que sabia o que queria. Como a seleção de 90, tinha muito jogador experiente, mas ela ficou fortalecida e mais madura em 94. Então, isso é muito importante. A dor da derrota, né, ela te ensina muita coisa. Que é uma coisa que a gente aqui no Arquibancada, a gente sempre comenta muito, a gente dá muita opinião, assim, né? Não só replica notícias. E é uma coisa que a gente cobra muito do São Paulo, que é a manutenção de profissionais, manutenção de trabalhos, né? Nesse ano, por exemplo, até o trabalho foi mantido, né? Com o Diniz, com boa parte do elenco e tal. E nos últimos anos, lá para trás, né? E aí eu já vou até jogar um pouco para frente essa linha do tempo, né? A gente viu o São Paulo errando muito com ou contratações que não eram adequadas para aquele momento, e aí esses profissionais acabavam já tendo uma data marcada para saída ou uma pressão já por resultado, né? E você não consegue manter. A gente fez umas estatísticas aqui que a gente levantou, né? Que não é novidade para ninguém. Nos últimos 10 anos, 8 a 10 anos, os únicos treinadores que ficaram mais do que uma temporada no São Paulo foram o Muricy e o Ney Franco, né? E coincidência ou não, o Ney Franco acabou, claro, com o Lucas jogando muito, ganhando a Sul-Americana, e o Muricy não dispensa apresentações, foi ainda vice-campeão brasileiro. Anos depois, você teve uma carreira brilhante, jogou no Vasco, no Santos, ganhou bola de prata, jogou no News Old Boys, né? Fez uma carreira muito brilhante, vencedora. E aí você, anos depois, volta para o São Paulo como coordenador técnico, né? Antes de entrar nesses detalhes, assim, como que era o seu trabalho? Muita gente tem dúvida, assim, o coordenador técnico, a gente tem na cabeça aquela imagem do Marco Aurélio Cunha, né? Que era aquele elo entre diretoria e elenco. Era esse o seu papel? Como que era o seu trabalho? Era esse. Só que as coisas, elas foram acontecendo. Era isso. Só que o futebol, ele vive de resultado, o resto é mentira. E todo mundo falava que estava perfeito. Você está lembrado, no Brasileiro, no primeiro turno, que a gente terminou 4, 5 pontos na frente do Palmeiras. O São Paulo, antes da minha chegada, junto com o Raí Lugano, o São Paulo lutava para não cair já 2 anos seguidos, para não cair. Lutando ali desesperado. Aí, no final, ganhava alguns jogos, subia um pouquinho. Com a gente, né, a chegada nossa, eu acho que a gente passou um pouco dessa experiência. No primeiro turno, se eu não me engano, a gente tinha 41, 42, 43 pontos, alguma coisa assim. São Paulo já não caía. Só que, por infelicidade, nós perdemos Militão, problema de contrato que a gente não tinha como resolver. Nós perdemos Everton,
na esquerda, ficou 2 meses, e perdemos o Rojas, que estava no momento espetacular. Não teve substituto à altura, é verdade. Verdade é essa, não teve. São Paulo não teve, a gente não tinha condição financeira de fazer grandes contratações. Não era assim. Então você perde 3 jogadores titulares num nível desse. Aí começaram as críticas. A gente teve um problema. A gente teve o ano inteiro. Assim, uma briga do Nenê na época, com o treinador. Pronto, aquilo desencadeou de quê? Quer que Ricardo faz, quer que Ricardo não faz. E te digo mais, causou um ciúme, não nosso, mas de algumas pessoas da direção que achavam que eu estava dando muita entrevista, que o Raí tinha que dar mais entrevista, que o Raí... Eu falei, em primeiro lugar, eu só dou entrevista com autorização da parte que cuida do marketing, que cuida da parte, como é que se diz, da imprensa. Eu não dou entrevista, eu vou lá dar entrevista. Ó, vai lá, Ricardo, dar entrevista. Né? Porque eu já trabalhei no meio da imprensa. Começou algumas fofoquinhas, um negócio que eu não gosto. Eu gosto de trabalhar olhando no olho. Aquilo foi me magoando, né? Foi me esgotando. E também tem uma coisa. Eu fiquei um bom tempo fora do futebol, né? Como o Raí também, como o próprio Lugano. O Lugano estava jogando. Mas você aprende muito com muita... Eu aprendi muito no São Paulo. E eu fico orgulhoso. Eu acho que não foi uma má campanha, não. Se esperava título, mas era o primeiro ano nosso para se juntar. Teve o problema do Aguirre, né? Ali que eu acho que eu não participei da reunião, também eu não sou obrigado a participar de nada. Mas se eu tivesse na reunião, eu pensaria no Raí. Sabe por que eu pensaria no Raí? Porque o Raí deu uma entrevista falando que ia manter os treinadores, é a norma dele. E eu pensaria ali mais no Raí do que em qualquer outra pessoa. Porque Raí é um ídolo, é um cara espetacular, um amigo espetacular. Então, quando tirou o Aguirre, foram muita pancada em cima do Raí. Então, eu ouvi algumas coisas, eu falei, eu quero me aprimorar. Eu vou fazer um ano, um curso de gestão. E fiz o curso de gestão na CBF. Fiz o curso de gestão. Então, estou preparado, fiquei toda a Fox, trabalhando, tudo. Trabalhei, mas eu penso um pouco mais na frente voltar. E um dia, quem sabe voltar ao São Paulo? Ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Agora, ninguém sabe o dia de amanhã. O São Paulo é um clube espetacular. E digo mais, o São Paulo hoje ele vive sem títulos, tá? Eu acho que todo clube grande, ele atravessa momentos difíceis. Todo. Agora a gente ficou mais de 30 anos sem ganhar título. Palmeiras, 20, não sei, 18. O Santos, né? Um bom tempo, teve uma época. Mas só que tem uma coisa. O São Paulo é grande. Eu te digo mais, o São Paulo vai sair dessa. Eu acho que esse ano o São Paulo tem chance de ganhar títulos. Qual deles? Eu acho que o primeiro paulista. Eu acho que quando acaba essa virada que tem agora, problema dessa pandemia, o time que melhor jogava o Campeonato Paulista era o São Paulo. Era o São Paulo. O São Paulo vinha jogando bem. Então, e hoje eu tenho uma amizade, graças a Deus, com o Raí, com as pessoas lá de São Paulo. Eu falo, dialogo e torço. Eu acho que o São Paulo tem títulos importantes, que é uma Copa do Brasil, que nunca ganhou. Agora se fala muito em Libertadores, se fala muito em Brasileiro. Eu acho que São Paulo tem um bom elenco, tá? Eu gosto muito, e isso na minha época eu falava da garotada. Acho que a base do São Paulo é ótima. Eu gosto da mescla, da base com o profissional. O torcedor do São Paulo, ele gosta disso. Né? Agora, nisso tudo eu acho o seguinte, que São Paulo está no caminho certo, agora está. A torcida tem que ter um pouco de paciência. É claro que mais 8 anos. Sim, amigo, o nego ficou 30 anos sem ganhar. O outro ficou 12, o outro 20. Então, faz parte do jogo. E o torcedor do São Paulo não está acostumado. Ninguém está. Ninguém gosta de perder. O torcedor gosta de ganhar como qualquer torcedor de time grande. Agora, eu acho que o São Paulo, o torcedor precisa ter paciência e, te digo mais, acreditar mais na base. Acreditar nos garotos. Os garotos de São Paulo são bons, têm qualidade. Agora, você acha que, assim, por conta desses pontos, assim, que você até comentou, né, tipo de 2018, que foi realmente, assim, a gente até brinca, né, o São Paulo talvez pagou pela expectativa que ele próprio criou, porque ninguém dava o São Paulo como favorito, né, de repente o São Paulo ganha do Flamengo no Maracanã depois da Copa, assume a liderança, dá uma arrancada, e aí todo mundo começou a exigir o título, né, e não tinha elenco, né. E esse tipo de interferência de diretoria, decisão que vem de cima para baixo,
Você acha que não tô falando que é culpa de torcida, não é isso, mas assim, não é culpa um pouco da diretoria saber filtrar e saber tomar Isso. decisão sem na emoção? Exatamente. O São Paulo tem problemas sérios. Tem parte de torcida que é muito forte, que vai, que atrapalha. Né? Eu vi uma declaração de alguns jogadores que saíram, isso é impressionante, aquela pressão, né? Então eu acho também isso. Eu acho que ali tem coisas que atrapalham. Né? Eu acho que, é como eu te falo, e o problema político também está afetando muito São Paulo. Os últimos anos com muito problema. Né? Como falar, e o Leco lá, o Leco não, o Leco é culpado como todos foram. O Leco é culpado, como eu fui de estar ali um ano e não tive a oportunidade, e muitos outros. O Rogério sempre foi treinador, não foi bem, não importa da maneira do Leco ou não. Então cada um tem, o Rogério hoje faz o sucesso que é, as pessoas, o treinador que é um baita cara, um cara que estuda, que aperfeiçoa, né? Que eu acho que é a melhor coisa, e o Rogério está demonstrando isso, né? Todo mundo sabia da sua liderança, então eu acho que tem muita coisa que vamos esperar, né, para ver, né? Eu acho que é muito cedo se falar alguma coisa. Agora, não adianta, enquanto não tiver alguém que chegue lá e ganhe, né, vai ter essa pressão. São Paulo vai ter essa pressão. Agora, o torcedor tem que fazer pressão de uma coisa, tá? A humildade, que eu acho que aí bate. Vamos dizer, o paulista tem chance de ganhar. Aí tu pergunta, o brasileiro tem chance de ganhar. A Libertadores tem chance de ganhar qualquer coisa, porque São Paulo é grande. Agora, eu digo a você, São Paulo vai e perde o paulista. Aí começa o torcedor a pressionar para ganhar a Libertadores, que o buraco é mais embaixo. Tem que ter elenco forte, não pode... Você entendeu? Então, o que é que acontece, amigo? O que é que acontece com tudo isso? Os problemas. A pressão em cima da garotada, a pressão em cima do treinador. Aí você manda... Quantos treinadores o São Paulo teve nesses últimos anos? Faz a conta. São Paulo não é isso. E talvez coisas externas, né, que afetam esse trabalho. Então, vocês que são torcedores, eu acho que... Vamos dizer, o Diniz está aí. Eu acho que é um treinador capacitado para mudar o São Paulo. Eu acho. Ele não é o maior do mundo, nem o melhor do mundo, nem o pior do mundo, mas é um cara que eu gosto. Eu acho que é um cara que eu gosto. Eu sou fã dele, a maneira de jogar. Eu acho também... É aquilo que eu falo, quando eu falei do Tele, gente. Olha, o Tele, mas o Tele também é agradecido. O elenco de jogadores que tinha, o trabalho dele e o São Paulo, amigo. Está acima de tudo. O Diniz está no grande time. O Diniz, se tiver paciência, né? Eu acho que é o seguinte: o Diniz nunca teve num time de futebol com tanta qualidade como o São Paulo. Não teve. Estou te falando. E ele sabe disso. Não é menosprezando os outros trabalhos. Tiveram trabalho, eu digo, de elenco. Agora tem que ter paciência com o Diniz. Tem que ter paciência com os garotos jovens, com os jogadores. Chegada do Daniel, que é importante desse jogador. Então, o que eu acho é que o São Paulo falta pouco para encaixar. E te digo mais, tá? Eu acho que esse ano pinta. Eu acho que tem chance de pintar um título. Aí você diz, você ganha um paulista. Quer que eu diga um negócio? Aí o torcedor vai pedir, calma. Aí pode chegar assim, por que não a Libertadores? Porque você motiva. Você diz, espera aí, ganhei um título depois de 8 anos. O primeiro, palpável, o paulista. Vai te dar uma respiração. Respira. Amigo, vamos pensar no horizonte. Tu acha que o torcedor de São Paulo não ia ficar feliz de ganhar a Copa do Brasil? Um título que não tem? Tu acha que não seria? Aí eu te pergunto, qual é o mais palpável hoje? Não é o Paulista e a Copa do Brasil do que Libertadores e Brasileiro? Até porque a Copa do Brasil ele te dá vaga para Libertadores. E é um mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, quando você fala de Libertadores... o São Paulo tem história. Eu sei que o São Paulo tem história. Mas o torcedor do São Paulo tem que dizer, peraí, humildade de caldo de galinha não faz mal a ninguém. Pô, já ganhou um paulista, a gente é grande, mas a gente vai se tornar grande. Sabe por que o São Paulo se tornou grande? Vou te falar, porque a gente perdeu do Vasco, perdeu do Corinthians, e quando ganha do Bragantino, depois aquele boom. Teve a paciência com a juventude, aí toda a geração. Quando eu cheguei no São Paulo, o Juvenal falou para mim, pô, Ricardo, eu tenho um jogador aqui que eu acho que tem capacidade, mas por ele ainda não explodiu. O Raí, o primeiro ano do Raí não foi espetacular. Não foi um bom ano, não. Foi um ano que eu cheguei em 89, ele tinha chegado, acho que 88, uma coisa assim. Aí tinha um ano de São Paulo e não tinha explodido no São Paulo. Então é um pouco de paciência. E essa paciência eu peço ao torcedor de São Paulo. São Paulo está ali, está no caminho certo. Vai chegar o título. Eu tenho certeza. E eu acho que o grande caminho esse ano é quando eu falo.
é o Paulista junto com a Copa do Brasil. E traçando esse paralelo mesmo até do que você falou, né? Do seu tempo de jogador, depois como dirigente. No próprio São Paulo, né? O São Paulo sabia lidar muito mais com esses problemas. Sabia. Você não tinha mídias sociais, você não tinha pressão de algumas fontes que tem hoje, né? E muita gente acha que problema político não afeta o campo. E a gente sempre falou muito isso no Arquibancada, que afeta sim, tem os efeitos. Esse brasileiro de 2018, por exemplo, que teve um primeiro turno muito bom do São Paulo, foi o melhor do São Paulo na era dos pontos corridos, na história, né? Depois todas essas questões, claro, tem questões do elenco, problemas ali que acontecem, mas quão difícil era você como dirigente ter que ficar blindando, por exemplo, o elenco, você, o Raí e o Lugano, de gente que tem que se intrometer ou quer se intrometer, que não tem nada a ver com a história, né? Que nem manja de futebol muitas vezes, né? Quão foi difícil para você esse trabalho, que acabou, pelo que eu entendi, motivando a sua saída também, né? Mas não foi bem isso. Eu te digo um negócio. Eu acho o seguinte: a gente tinha liberdade realmente de conversar, isso eu não posso negar, de conversar. Eu conversava muito com o Raí. Eu acho o seguinte: o que faltou foi o elenco mesmo. Não é que o elenco era ruim, mas quando você tira 3 jogadores titulares de um time, é difícil. As peças não eram iguais. Você hoje tem um Flamengo, encaixa ali. A gente não tinha esse dinheiro. Você perdeu 3 jogadores de titulares, 3 jogadores. Militão estava num momento espetacular. A gente tinha uma linha de 4 zagueiros espetacular. E ali o Militão, você liberava mais o lateral esquerdo, como é o nome, o Reinaldo, né? E ficava ali Militão e os 2 zagueiros, né? Então o Bruno, né? Então eu acho que a gente teve um azar de machucar e ter perdido o Militão. Juro a você, a gente ia lutar. Agora, quando você perde 3 jogadores, qualquer clube que não tem um elenco tão forte, veja, gente, quando eu falo o elenco não era forte, não, o elenco era bom. Não era forte porque não tivemos substituto à altura. Não é. Você vê o Palmeiras, tem um elenco, perde 1 ou 2. Agora, 3 jogadores titulares dentro de uma competição, fica tudo muito difícil. Até para quem é mais jovem, não lembra, o time de 2008, 2009, né, que ganhou o Tri, em 2009 deixou de ganhar o Tetra brasileiro porque perdeu o Borges, Dagoberto e o Jean na reta final também pelo STJD, né? Faz um impacto, né? Faz um rombo no time, Faz muito. Seleção brasileira, perder 3 jogadores, 4, tudo faz falta. E principalmente um clube de futebol. Então o São Paulo, a base do São Paulo sempre foi uma base forte, garotos, né? Então esses garotos hoje estão muito mais experientes. Eu trabalhei com todos eles, são ótimos jogadores, são bons jogadores. Precisa ter um pouco de paciência, como não vem um título, tem essa pressão em cima desses garotos, mas todos os jogadores podem resolver, podem ajudar o São Paulo mesclando a experiência. Você hoje tem o Hernani, um baita jogador, né? Você tem o Daniel, já te falei, o lateral direito, como é o nome? O espanhol... Juan Fran, um baita profissional. Então você tem a zaga do São Paulo, eu adoro. O goleiro, eu acho que, esse cara, né, nos últimos anos, foi o que mais, né, se encaixou ali. Né? O Reinaldo está num momento muito bom, excelente. Então, São Paulo tem um bom time. Eu acho que o que precisa mesmo é que o torcedor do São Paulo agora não pode ir a campo, mas mesmo em casa, fluide positivo, abraça os seus jogadores. Acho que o São Paulo esse ano não tem chance de buscar esse título. Tem uma pessoa que merece, de todos, que eu torço muito, que é o Raí. Eu acho que o Raí merece por tudo que ele foi como jogador e a pessoa que ele é. Bacana mesmo. E a gente falou dessa parte mais política, de dirigente e tal. Agora, como que era o convívio assim no elenco? A gente sabe de várias histórias suas boas, engraçadas, de Copa do Mundo, o time do Tetra, o Romário sempre fala, ele lembra. E no São Paulo? Porque assim, o São Paulo tinha lá, todo mundo fala, tem filmes, né? Do Tele, ser aquela figura brava, tal, sisuda, né? Como que era naquela época e depois até recente como coordenador, alguma história assim que seja legal, engraçada, que você tenha vivido assim desses tempos aí, que você possa dividir? Velho,
O Tele sempre foi aquele jeito dele, né, Todinho? Mas tem a maior minha, assim. Tem muitas coisas bobas assim, mas assim, porque no dia a dia é brincadeira, mas a maior nossa foi pro Ronaldão, né? O Ronaldão, a gente vai jogar, né, o 89, aí eu entro no quarto, que eu gostava de falar com o jogador, e aí o Ronaldão tá deitado na cama lá, eu digo, Ronaldão, tudo bem? Tudo bom? Pô, beleza. Quem é esse cara aí que tu tá lendo? Ele falou, é o Gandhi. Eu falei, Gandhi é aquele cara, eu já sabia, né? Mas aí tu tem que ser malandro. O Gandhi é aquele cara da paz, é paz do coração. Gandhi é um cara maravilhoso. Que cara bom, hein, Ricardo? Só traz paz no coração. Tudo bem, o Vasco ganhou de 1-0 pra gente. Perdemos o título. São Paulo e Corinthians. Vou de novo no final, E aí, como é que tá a gente? Eu não joguei a final, mas fui lá visitar os caras. À tarde, aí Ronaldão tá lá. Eu digo, e aí, Ronaldão, quem é esse cara? É aquele do ano passado, o Gandhi. Ele disse, Gandhi, paz no coração. Ricardo, que cara bom, rapaz. Falei, pô, Ronaldão, é mesmo aquele do ano passado, aquela tranquilidade toda, aquele suco de maracujá, é ele mesmo. A gente vai pro título, ele, não, paz no coração. Falei, beleza, vamos embora. Pô, o Corinthians ganhou. Perdemos o título de novo. Falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí a gente vai para a final de novo, terceiro ano seguido, em 91, contra o Bragantino. Aí eu entro no quarto. Aí quando eu entro no quarto, tava o Ronaldão. Falei, Ronaldão, quem é esse cara aí, Ronaldo? Ele é o Gandhi daquele. Pô, isso aqui é paz no coração. Esse cara é bom demais. Ricardo, isso dá uma tranquilidade. Eu disse, amigo, faz 2 anos que eu tô tranquilo. Esse Gandhi não vai dar uma volta olímpica. Esse cara não ganha de ninguém. Esse cara é bom para outras coisas, mas para jogar não. Tá aqui, literatura de cordel, lampião, faca na barriga, sangue à vontade, nego morrendo. É isso que a gente tem que ir para campo. A gente tem que matar, caramba. Gandhi tá muito tranquilo. E a gente foi campeão. Então é isso. Tem momento. É o que está faltando hoje no São Paulo, é ver essa faca no dente, né? E tem aí com o Daniel, com o Hernando, toda essa geração de garotos, se Deus quiser ajudar essa garotada. Mas ficou marcado isso porque, velho, tem hora que não dá não. Tem que ser no grito banho. Então o Gandhi, a gente estava numa paciência com o Gandhi, mas eu não aguentei o Gandhi, não. 2 anos no terceiro ano, eu falei, tô fora, tem que tocar fogo. Falei, tem que tocar fogo, rapaz. Tem que botar fogo aí no sofá. Porra, a gente não dá uma volta olímpica desse cara, porra. Então, tá faltando um pouco isso, às vezes, pro São Paulo. Verdade, Gandhi não é campeão, não dá, né? Não dá, porra. Muita tranquilidade. É muito suco de maracujá, não dá. Não dá, não, pelo amor de Deus. E a gente vê aqui como torcedor, né? A gente percebe o cara quando tá com sangue no olho, né? Pra ganhar título. E tem, como você falou, né? No elenco hoje tem muito jogador ali que tá com gana, que é vencedor, né? O Hernanes, Daniel Alves, são caras ganhadores, né? A gente também confia muito, assim, porque... Claro, tem a impaciência, né? Como torcedor, o São Paulino não tá acostumado a ficar muito tempo sem ganhar, né? Mas a gente está sentindo um bom clima, né? No elenco, no grupo, né? E os jogadores abraçaram o Diniz também, né? Você vê que a capacidade que ele tem, ele é um cara bom, né? Um psicólogo, um cara que conhece bem. Tudo isso é lindo que eu tô falando, mas precisa ganhar, tá? Porque daqui a pouco perde, manda ele embora também, todo mundo. Coisa que eu não concordo, eu acho que ele tem que ficar. Eu acho que ele encaixa na ideia. O São Paulo sempre foi um time que teve vontade e garra, mas sempre teve qualidade. São Paulo sempre teve qualidade. Grandes jogadores, Careca, Miller, toda uma geração, Oscar, Dario Pereira. Né? Eu me lembro quando eu fui contratado, né, o presidente falou, Ricardo, você está vindo pela tua experiência. Aí falou, Oscar, Dario, tanta gente boa que se passaram pelo São Paulo. Então, o São Paulo é grande. O São Paulo sempre teve grandes jogadores. E olha, eu vou te falar uma coisa que me marcou quando eu cheguei contratado para São Paulo. O Juvenal falou assim para mim. O Juvenal falava todo dia, ele falava, Ricardo, eu vou te falar um negócio. São Paulo não só faz jogador e não contrata jogador. São Paulo faz e contrata campeões. Aqui você tem que ganhar assim mesmo. Falou para mim. Tem que ganhar. São Paulo é muito grande. Então eu achei isso muito legal, a mentalidade dele. Né, de um presidente ganhador, de uma pessoa ganhadora. E as pessoas que chegam no São Paulo, me desculpe, qualquer clube do Brasil, mas principalmente São Paulo também, Corinthians, Flamengo, onde for, o Vasco, tem que saber a história. Guarani, onde eu tem que saber a história. O São Paulo é muito grande. São Paulo ele é muito grande. Quando eu estive aí, eu conversava muito com essa garotada. De 15 em 15 dias eu fazia reunião
com o Igor Gomes, essa garotada toda que hoje está aí, eles iam treinar, eu falava com eles. Falava da grandeza do São Paulo para eles, do que era o Luan, toda essa garotada. O Antônio, eu conversava direto, Elinho, eu conversava, gente, vocês não sabem no clube onde vocês estão. E eles têm que ser um espelho para a nova geração de Cotia. Então é isso que o São Paulo sempre foi, né? Não só de revelar, mas criar essa casca de campeão. Eles saberem onde estão pisando, né? Qual é a camisa, o peso da camisa que eles estão defendendo. Isso exatamente. Realmente... E você entra numa empresa hoje, você vai lá, faz aqueles vídeos, treinamentos institucionais para saber a história da empresa. No clube tem que ser isso também, né? Não tem outra coisa, você tem que abraçar, tem que saber a história, tem que saber o qual ele é grande. Agora você tem que também saber o seguinte, você não vai ganhar tudo, você vai perder. Agora você tem que tentar ganhar. Porque, como eu te falo, o São Paulo é muito grande. Perguntar 8 anos sem ganhar. Quer ver uma coisa? O Atlético Mineiro, esse ano, está investindo, comprando jogadores. O Atlético ganhou em 71. Se o Atlético não ganhar esse ano, ano que vem, são 50 anos sem ganhar um brasileiro. Tudo bem que ganhou a Libertadores. Aqui para nós é muito, pelo investimento que o Atlético já fez ao longo desses anos. Não sei, Inter parece que é 30 anos, o Grêmio vai 20. É muito. Porque os caras ficam com a obsessão de ganhar a Libertadores. Não é obsessão. A obsessão, para mim, é você ganhar um brasileiro. Claro que a Libertadores é importante. Claro que é importante. Mas você ganhar um brasileiro é um orgulho. Né? Então é isso que eu te falo. Ser campeão brasileiro, né, é importante. São Paulo tem isso na sua base. Jogadores jovens, campeões da base. Olha quantos títulos na base o São Paulo tem. Cotia é uma Disney. Cotia é maravilhoso. Aquilo ali que foi construído é maravilhoso. Cotia, trabalho de base, o que o Cotia tem, né, que pode ser melhorado para mim. Pode ser melhorado ainda mais. O que se tem ali, o que se gasta ali é para construir muitos jogadores de qualidade. Cotia é lindo, maravilhoso. A estrutura que Cotia tem de base não deve a nenhum clube do mundo. Verdade. E aquilo, né? Como é que você vai mandar lá fora se você dentro de casa não ganha? Se você não manda em casa, né? Então, você não cria aquela casca de campeão, aquele time que está acostumado a ganhar. Eu sempre falo isso aí, que eu lembro do Marcelo Groi, quando era goleiro do Grêmio, que eles ganharam um gauchão lá, uma Copa do Brasil. E ele falou, cara, a gente estava numa pressão para ganhar um título que, assim, precisava ganhar um para tirar a zica, né? Para tirar aquela... E é o que São Paulo passa. Se São Paulo ganhar um título, já dá aquela casca de campeão, né? E isso é uma coisa que a gente espera muito. E Ricardo, como é que a gente está na reta final aí, até pelo tempo do Instagram que ele corta, né? Claro. Como é que tá a sua vida a partir de agora? Você falou que você fez o curso, né, de gestão, você está na Fox lá comentando. Quais são os seus planos aí para frente? Eu vou esperar algumas coisas que aconteceram, pintaram algumas coisas, mas que eu não quis, eu acho que não foi uma coisa que me agradasse profissionalmente. Vou esperar, né? Eu tenho um canal, Ricardo Rocha 3, um canal no YouTube de entrevistas, que esse ano eu quero tentar trabalhar mais ele está muito bem, mas eu quero trabalhar muito mais. É muito bom, né? Eu, às vezes, interagir com os jogadores, com as pessoas. E um canal, quero que seja um canal do bem, coisa boa, como vocês, né? Coisa boa, canal do bem, para ajudar, né, as pessoas, os jogadores, principalmente nesse momento difícil de pandemia que a gente está, a gente precisa das mãos, se ajudar. Por isso que eu digo torcedor de São Paulo e de todos os torcedores do Brasil. É um momento difícil, o torcedor não pode ir a campo. Então, ajudar da melhor. Quem tem uma condição melhor, ajude o clube, se associando, sócio-torcedor. Baixou muitos preços em alguns lugares. Alguns clubes baixaram para trazer o seu sócio e tem que baixar porque também financeiramente essa pandemia afetou o mundo inteiro e a nossa população brasileira, muita gente desempregada, mas vamos buscar um meio termo para tentar ajudar os clubes. É isso que eu falo do torcedor e também os clubes saber investir, né? Não tá tirando dinheiro para todos os lados, porque não é momento para isso. Nenhum clube tem um momento para isso. Acho que o São Paulo está no caminho certo com essa base e a experiência e torço muito para que as coisas caminhem bem. Verdade. A gente sente aí que logo a gente sai desse marasmo aí e volta para os títulos. E foi bom também ouvir você comentar que, assim, a sua saída não criou nenhum tipo de ruído, de rusga, principalmente com o Raí, que é seu amigo, e que deixa portas abertas para um dia, de repente, você voltar também para o São Paulo, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe. E outra coisa, hoje eu estou muito mais preparado para as coisas que aconteceram. Respeito a opinião de cada um, vou respeitar.
Mas, assim, o São Paulo é muito grande. Eu acho que o São Paulo é um clube sério, um clube que qualquer, mesmo dentro das dificuldades hoje financeiras, que não é o São Paulo, quase todos os clubes brasileiros estão passando, são muito poucos que estão num bom momento. São Paulo é espetacular, espetacular. Vá por mim. O São Paulo é um orgulho ter trabalhado no São Paulo como gerente, como orgulho, como jogador. Um dia posso voltar e quero tentar dar essa torcida, buscar títulos junto com os jogadores, porque eu acho que ninguém ganha sozinho. Futebol é um conjunto, ninguém ganha sozinho, isso é tudo mentira. Então, é direção, é presidente, é jogadores, o massagista, roupeiro, é um todo. E o São Paulo é muito grande. Ali dentro é um vulcão que está sem erupção, mas daqui a pouco é aquele que você falou. Engrena, ganha um título, vai embora. São Paulo é muito grande. Verdade. Poxa, para nós também, assim, como torcedores, um orgulho ter você na história do São Paulo. Você jogou muita bola mesmo. Posso falar que eu vi, né? E foi um prazer ter você também nesse bate-papo aqui do Arquibancada Tricolor, para a gente, assim, poder não só esclarecer, mas revisitar a sua carreira, dar chance para a galera mais nova saber a sua história também e ouvir de você a grandeza do São Paulo também, que muitos precisam estar de novo, né? Tá de novo, e acreditem, torcedor de São Paulo, vocês são muito grandes. E digo mais outra coisa, tá? Eu tenho um orgulho, eu fui campeão paulista, eu fui campeão brasileiro, saí pro Real Madrid, o São Paulo depois ganhou aquele título todo, mas eu tenho um título também que para mim aqui é um título individual, mas eu, graças aos jogadores, poucos jogadores de defesa, zagueiros, ganharam bola de ouro. Verdade. Bola de ouro. Eu ganhei no São Paulo. Eu acho que, se eu não me engano, Anchieta, muito antes de mim, o Figueroa. E depois eu ganhei esse título. Eu acho que não sei se tem outro zagueiro que ganhou uma bola de ouro. Então eu ganhei no São Paulo, jogando pelo São Paulo. Quem me deu isso foi o São Paulo, foram os jogadores, direção. Então o São Paulo é muito grande. E eu tenho um orgulho, te digo de coração, como eu gosto do São Paulo. Eu amo o São Paulo, estou te falando. Eu falo isso porque eu sei o que é o São Paulo. E sou agradecido ao torcedor são paulino e a todos. Tem momentos de acertos, tem momentos de erros, mas eu acho que o São Paulo é gigante. É gigante mesmo. Né? Agora, pé no chão, humildade. Né? Gigante nunca cai. O Cruzeiro caiu. Coisa que ninguém esperava com um grande time. Com um grande time. O Cruzeiro caiu. Então, pé no chão. Acho que o São Paulo tem tudo para fazer esse ano um bom ano. Né? E dizer às pessoas, se cuidem, fiquem em casa. Né? Eu acho que São Paulo é uma coisa que a gente tem um amor muito grande. Eu tenho pelo São Paulo de coração. Foi o maior clube em relação à estrutura, as coisas boas que me aconteceram. Os outros também boa, mas o São Paulo era uma coisa gigante. Para eu falar para você que o São Paulo não devia nada ao Real Madrid, porque o São Paulo realmente, no ano que eu joguei, era muito grande. Demais, Ricardo. Poxa, em nome de toda a equipe, acho que pelo menos por um momento, da torcida do São Paulo, obrigado por tudo, como jogador, como dirigente, como pessoa, por ter sido humilde de aceitar esse nosso convite, de participar do bate-papo. Um abraço para a Rafaela, que ajudou a gente também. Né? Beijão, Rafa, Ricardinho. Isso aí, todos eles. E, poxa, portas abertas no Arquibancada Tricolor, sempre que você quiser falar, a gente está aí, é a sua casa também. Obrigado mesmo, mais uma vez, tá acabando aí, mas... Vamos se cuidar, máscara, distância, álcool gel, vamos se cuidar, gente. Agora, essa flexibilidade, tem muita gente irresponsável no meio da rua sem máscara, isso é irresponsabilidade, é uma sacanagem. Eles estão pensando só neles, não estão pensando nos seus pais, nos seus avós, pessoas que estão em casa. Pouco mais de consciência, gente. Valeu, boa noite. Valeu, Ricardão, obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço aí, sigam nossos canais aí, Arquibancada Tricolor e do Ricardo Rocha. Um abração. Valeu.